Fala pessoal, aula passada terminamos o primeiro método que a gente estava estudando, que era o método da aspersão. E hoje daremos início aí ao estudo da irrigação localizada, então também conhecida como microirrigação. Esse vai ser aí o nosso segundo método de estudo, beleza? Então, só definindo aí o que é a microirrigação, né? É a aplicação de água aí na forma de gotas ou aspergida, certo? Tanto na superfície quanto na subsuperfície do solo, próximo aí à região radicular, em pequena intensidade e alta frequência. Então hoje aí a indústria da microirrigação é o setor mais promissor, certo? Na área da irrigação, sendo que apresenta aí a maior taxa de crescimento. Bom pessoal, então a microirrigação aí ela é caracterizada por aplicar água em baixa vazão, certo? Em sistemas aí de baixa pressão, em um tempo relativamente grande, em alta frequência, próximo aqui ou dentro da zona radicular, certo? Acima ou abaixo do nível do solo, como eu falei para vocês que temos também a microirrigação subsuperficial. A microirrigação ela permite também que a água seja utilizada aí como um veículo, né, para aplicação de fertilizantes, que é a fertirrigação, e outros produtos químicos, que seria então a quimigação. Em sistemas de microirrigação ainda, as tubulações elas são instaladas em toda a área, então é considerado aí um sistema fixo, certo? E os emissores são instalados sempre seguindo aí a linha de cultivo, né, a linha de plantio. Então tudo isso vai fazer com que o solo sempre esteja mantido aí com alto teor de umidade, certo? Em uma pequena porção ou volume de solo aqui, como a gente pode observar nessa imagem, certo? Então, e é nessas pequenas porções aqui onde estão encontrados aí os sistemas radiculares das plantas. Dentro do método da microirrigação, então temos dois grandes sistemas. O primeiro deles é o gotejamento. Então no gotejamento, a água é aplicada aí na forma de gotas por meio dos gotejadores, como a gente pode observar aqui nessa animação, certo? E os gotejadores, os que a gente encontra no mercado aí hoje, a vazão deles é em torno aí de 0,6 a 12 litros por hora e eles operam aí numa faixa de pressão de 5 a 35 MCA. Temos também a microaspersão. Então na microaspersão a água é aplicada aí na forma de jatos finos, certo? Por meio dos microaspersores. A vazão deles aí desde 20 a 300 litros por hora, os que a gente pode encontrar no mercado. E a pressão de operação deles aí na faixa de 10 a 40 MCA. Então comparando aí com os métodos lá da aspersão que a gente viu, então a gente pode considerar eles aí em sistemas de baixa pressão. Falando um pouco das principais vantagens da microirrigação, lembrando lá do conceito de evapotranspiração, que é a soma dos componentes evaporação do solo e transpiração da cultura, lembram? Então pensando aí que a microirrigação ela não vai aplicar água em toda a área, então a gente vai ter aí uma redução no componente evaporação, certo? E vamos ter menores perdas por percolação. Então a gente pode dizer que na microirrigação a gente tem uma maior economia de água, beleza? Lembrando então lá também da hidráulica, vazão de bombeamento e pressão de serviço, a altura manométrica da bomba, do conjunto motobomba. Então a gente vai ter aí menores valores também para microirrigação. Então a gente pode dizer que ela também proporciona aí uma maior economia de energia. Como a microirrigação ela vai aplicar água em pequenas quantidades e elevada frequência, a gente vai aí então fazer com que o nosso solo tenha sempre aí um teor de umidade alto, certo? Então a gente pode dizer que o potencial total dele sempre vai estar alto também. E o que isso significa? Lembrando lá da água no solo. Então, um potencial total do solo alto, então quer dizer que a planta ela vai ter que gastar menos energia, ou seja, ela vai ter que fazer menos esforço para retirar a água do solo. E isso quer dizer que a gente vai ter sempre menos problemas aí com estresse hídrico, certo? Pensando um pouco então em águas salinas, lá na região nordeste. Então, o efeito aí dos sais, né, dissolvidos na solução do solo, ele é reduzir então o potencial osmótico do solo. Então, lembrando lá dos componentes dos potenciais do solo. Então, reduzindo o potencial osmótico,
a gente vai dificultar a absorção de água pelas raízes. Então as plantas vão ter que fazer mais esforço para retirar água do solo, certo? Como a gente vai estar aplicando água aí em alta frequência, isso aí vai facilitar a redução da concentração de sais na água. Então permitindo aí que na microirrigação possa ser usado então o uso de águas mais salinas, certo? Pensando também, se a gente for aplicar água salina por aspersão, então a gente vai ter danos nas folhas das plantas, certo? Então na microirrigação a gente não vai ter esses danos, se a gente irrigasse aí com águas mais salinas, beleza? Outra grande vantagem da microirrigação, que é a adaptação à fertirrigação. Então a fertirrigação, que a gente já viu, é a aplicação de fertilizantes via água de irrigação, certo? Então, aí na microirrigação a gente vai ter uma maior eficiência, pois a gente vai reduzir a quantidade de fertilizantes aplicados na nossa área, certo? Uma vez que a gente vai aplicar aí de forma localizada na região das raízes, beleza? Também a gente vai minimizar aí essa lixiviação de nutrientes, facilitando o suprimento de nutrientes, né? De acordo com as necessidades das plantas nas diferentes fases do ciclo que elas se encontram. Falando um pouco da automação também em sistemas de microirrigação. Então, tem diferentes aí graus de automação na microirrigação. Isso vai depender do recurso que o irrigante tem para disponibilizar para a automação do sistema dele. Então a gente tem aí desde simples conjuntos de válvulas volumétricas até válvulas solenoides aí que ativam outras válvulas hidráulicas em intervalos de tempo definidos, certo? Temos dos mais variados controladores de irrigação que a gente vai ver mais para frente. Tecnologias mais avançadas ainda na automação utilizam aí sensores de umidade. A gente pode controlar a irrigação via remota, certo? Demandando então uma menor mão de obra na operação do sistema. Também limitaremos aí o desenvolvimento de plantas daninhas da área, pois a gente não vai estar irrigando a área inteira, certo? Assim como na aspersão convencional. Teremos também uma redução da incidência de doenças, pois a gente não vai estar aplicando água aí em toda a cultura, né? A gente não vai estar molhando toda ela, como ocorre na aspersão. E a gente também vai ter aí uma elevada eficiência e elevada uniformidade de aplicação de água na microirrigação. Falando um pouco agora das principais limitações da microirrigação. Então, a principal limitação aí é devido ao tamanho relativamente pequeno dos orifícios dos emissores, o que tornam eles aí muito suscetíveis à obstrução, ou seja, ao entupimento. E esse entupimento ele é considerado aí o maior problema de manutenção em sistemas de microirrigação, certo? Essa obstrução de emissores ela é causada aí devido a alguns processos. Então, dentre os processos físicos, a gente pode citar aí partículas de areia, de argila, limo aí contidos na água de irrigação. Dentre os processos químicos, a gente pode citar aí sais e precipitados na água de irrigação e processos biológicos, como acúmulo de algas, bactérias, restos de animais e vegetais também na água de irrigação. E isso aí vai acarretar numa desuniformidade de aplicação de água no nosso sistema, certo? Então, a obstrução de emissores, ela está amplamente relacionada aí com a qualidade da água que a gente vai estar utilizando e com a geometria do nosso emissor. Então, a gente vai ver mais para frente aí como que é a geometria dos emissores. Aqui temos imagens de um cultivo de tomate cereja irrigado em estufa aí por gotejamento subsuperficial, ou seja, gotejamento enterrado aqui no substrato, certo? Então a gente pode observar aqui imagens de emissores que foram obstruídos pelo próprio sistema radicular da cultura. Então imagine se vários emissores aqui forem obstruídos, a gente vai ter aí uma desuniformidade de aplicação de água. Como eu comentei com vocês, então que sistemas de microirrigação são fixos, então eles demandam aí de uma maior quantidade de tubulações e acessórios, apresentando então um alto custo de investimento. No Brasil, esse custo de investimento gira em torno aí de $1.000 a $4.000 por hectare, certo?
Então, os custos operacionais, eles também poderão ser elevados devido à necessidade aí de tratamento químico da água, filtragem e mão de obra aí para realizar as manutenções rotineiras. Então, valores aí em torno de $500 por hectare no Brasil com manutenção, certo? Então, pensando aí em cultivos de alta densidade, ou seja, com um baixo espaçamento, então eles vão exigir maiores quantidades de tubulação, podendo aí não ser econômico o uso da microirrigação nessas culturas. Então, geralmente são mais viáveis aí quando utilizados em culturas de maiores espaçamentos. Beleza? Então, temos também a necessidade contínua de manutenção em sistemas de microirrigação. Então, a gente sempre vai estar buscando aí a prevenção do problema de obstrução, certo? Então, uma das técnicas aqui a gente pode observar nessa imagem é o flushing. Então, no flushing, a gente vai abrir aqui o final da linha lateral e ligar o sistema de irrigação, fazendo com que essa linha aí seja limpa, certo? Temos também aí manutenção com recuperação e reposição de componentes do sistema. Então, devido aí a emissores obstruídos, mangueiras perfuradas, problemas aí com intrusão radicular, como a gente viu ali no slide anterior, estrangulamento de tubo emissores por raízes, certo? Então, bastante comuns aí no gotejamento subsuperficial. Temos também risco de acumulação de sais próximos às plantas. Então, quando a irrigação ela tem aí uma alta concentração de sal, esse sal ele tende a se acumular na superfície do solo, certo? E na periferia aí do volume daquele solo molhado que a gente viu lá no comecinho, exigindo aí periódicas aplicações de água em excesso para que ocorra aí a lixiviação desses sais em profundidade. E temos também o risco de limitação do desenvolvimento do sistema radicular. Então, o pequeno volume de solo lá que é molhado, ele pode reduzir aí a área explorada pelas raízes por limitar então a disponibilidade de água e nutrientes do solo, tornando as plantas aí mais suscetíveis ao estresse hídrico e, consequentemente, menos estáveis fisicamente. Item 2.1 da nossa aula, principais componentes dos sistemas de microirrigação. Aqui eu quero mostrar primeiro para vocês alguns exemplos aí de layouts típicos de microirrigação. Então, eu coloquei aqui o primeiro para vocês. A gente dividiu a nossa área irrigada em 8 subunidades. Então, qual que é a vantagem da gente dividir em subunidades a nossa área? Vai permitir aí irrigar partes da área ao longo do tempo, uma vez que não é sempre que temos água disponível para suprir o projeto todo aí de uma vez só, certo? Vai proporcionar também um aumento na uniformidade de distribuição, pois a variação de nível e, consequentemente, de pressão são menores dentro de cada subunidade. Então, a gente vai ter aí um maior controle na variação de pressão dentro de cada subunidade do que ter de uma vez só, certo? Vai permitir também que a gente use tubulações de menores diâmetros aqui nas subunidades, o que vai acarretar aí em menores custos do projeto, certo? Porém, a gente tem alguns empecilhos aí. Então, não é sempre que a gente vai conseguir conciliar aqui solos de mesma textura, né, com a mesma capacidade de reter água, certo? Ou achar aí dimensões ótimas para cada subunidade. Então, vai do projetista essa decisão. Então, o primeiro componente aqui que a gente vai ver em seguida, com mais detalhes, é o cabeçal de controle. Então, no cabeçal de controle é o conjunto de motobombas, de válvulas, de injetores de químicos, de controladores, de filtros, registros, certo? Então, o sentido da água é cabeçal de controle, linha principal. Então, a linha principal que eu coloquei ela com uma espessura maior, até para mostrar para vocês que ela sempre vai ser de diâmetro maior, pois vai estar levando aí a vazão para o projeto todo. Então, nesse layout aqui, vão ser irrigados primeiro as subunidades 1, 2, e 3 e 4, e em seguida 5, 6, 7 e 8. Então, a linha principal vai conduzir a vazão até a entrada da primeira linha secundária aqui, e a linha secundária vai distribuir água para as linhas de derivação, certo? Essas linhas de derivação elas vão alimentar aqui as linhas laterais em amarelo. Então, de preferência, essas linhas de derivação aqui em cinza, elas devem estar posicionadas aí de preferência no sentido da declividade, pois normalmente
elas vão atuar aí como um sistema de controle. Então elas vão controlar a variação de pressão em um nível adequado no início da linha lateral aqui, certo? Então essa linha secundária vai abastecer aqui a primeira unidade, composta aqui pelas subunidades 1 e 2. Em seguida, a linha principal a gente vai poder reduzir o diâmetro dela e ela vai alimentar a segunda linha secundária, que vai abastecer então a segunda unidade, composta aí pelas subunidades 3 e 4, certo? Então aqui teremos a terceira unidade e a quarta unidade. Então ao todo temos aí duas unidades operacionais. Então a primeira da direita aqui e a segunda da esquerda. Outro exemplo de layout clássico de microirrigação, uma área quadrada que a gente distribuiu então em 4 subunidades, sendo 2 unidades. Então a gente vai irrigar primeiro a unidade da esquerda, composta aí pelas subunidades 1 e 3, e depois a unidade da direita, composta pelas subunidades 2 e 4, certo? Então nota-se aqui nesse layout que a gente retirou as linhas secundárias, pois nem sempre elas são aí obrigatórias. E se a gente quiser adicionar a linha secundária nesse layout então? Então aqui as linhas secundárias em preto aqui, certo? Então para mostrar que fica a critério do projetista como ele vai dividir aí a área e fazer a disposição das tubulações na área, certo? Então aqui nesse novo esquema, então com linhas secundárias, ainda vão ter 2 unidades, porém vai se irrigar primeiro aqui subunidades 1 e 2, certo? Então a unidade vai ser aqui a primeira de baixo e depois a segunda unidade, composta pelas subunidades 3 e 4. E se a nossa área irrigada ali do exemplo anterior tiver uma declividade nesse sentido aqui, então os pontos de alimentação ali, derivação lateral que estavam aqui no centro, eles devem ser deslocados aqui para a direita, certo? Para compensar aí esse ganho de energia que vai ter com esse declive, beleza? E se o nosso declive então tiver nesse sentido, os pontos de alimentação que estavam aqui no centro, então eles são deslocados aí um pouco para cima, certo? Também para compensar esse declive. Então aqui eu mostrei alguns exemplos de layouts para vocês. Como eu falei, fica a critério do projetista escolher aí o melhor layout para a área que ele vai fazer o projeto, certo? Bom pessoal, só a título de curiosidade, aqui eu coloquei para vocês esses símbolos aqui na entrada da linha de derivação, certo? Então aqui são as válvulas que vão controlar aí a entrada de água nas linhas de derivação, né, na subunidade, para alimentar as linhas laterais. Então essas válvulas aqui normalmente são cavaletes. Então aqui temos cavaletes nas entradas das subunidades, certo? Então aqui como exemplo eu coloquei aqui um sistema bem automatizado, então com válvulas solenoides, válvulas hidráulicas, certo? E temos também cavaletes com acionamento manual, que são registros ali simples na entrada da subunidade, que pode regular aí a entrada de água na linha de derivação e então alimentar as linhas laterais. Eu falei para vocês anteriormente que o cabeçal de controle então é o conjunto de todas as motobombas, válvulas, filtros, injetores de químicos, controladores de irrigação, equipamentos de monitoramento e demais instalações necessárias para que o nosso sistema de microirrigação funcione adequadamente, certo? Então vamos falar agora um pouquinho do sistema de filtragem. Então dependendo aí da fonte de água para irrigação, o sistema de filtragem ele pode incluir desde um simples filtro ou uma combinação de filtros, certo? Então, quais os principais tipos de filtros que a gente tem aí na microirrigação? Então, temos aí os separadores centrífugos, certo? Que são os hidrociclones. Eles são aí especialmente colocados na microirrigação para separar partículas sólidas de maior diâmetro e maior massa específica, certo? Então, temos também os filtros de areia, eles aí que vão reter o material orgânico, areia fina, e para águas aí muito ferrosas que sofreram aí tratamento oxidante, certo? Temos também filtros de tela e filtros de disco. Então eles aí vão reter a passagem de partículas inorgânicas suspensas contidas aí na água de irrigação. Então eles são instalados normalmente depois dos filtros de areia e depois dos injetores de fertilizantes.
e eles são mais eficientes aí também para reter partículas sólidas de menor diâmetro, como areia fina. Então, se a gente for avaliar um sistema de irrigação, sempre devemos incluir aí a determinação da eficiência de remoção de impurezas, certo? E a pressão diferencial através do filtro, ou seja, a perda de carga. Então, por exemplo, para os hidrociclones, a perda de carga que ele causa aí no sistema é em torno de 3 a 7 MCA. Então, maior que isso, uma perda de carga maior que isso, ele deve ser aí realizada a manutenção, certo? Então, filtros de areia, normalmente eles causam aí perdas de carga de 1 a 2 MCA. Então, se tiver uma perda de carga aí a partir já de 6 MCA, que é o permitido para filtros de areia, então também devem ser aí realizado manutenção. E a mesma coisa para filtros de tela e disco, que permitem aí uma perda de carga máxima de 4 MCA, beleza? Só para título de exemplo, aqui temos uma configuração básica para sistema de microirrigação. Então temos aqui filtro de areia, certo? Mais aqui um filtro de disco ou de tela, normalmente ele aí com uma espessura de 120 meshes na malha ou mais fina que isso, certo? Então aqui só para a gente concluir a parte de filtragem, não existe um sistema de microirrigação que não tenha filtragem, então é inadmissível isso para um sistema de microirrigação, beleza? Outro componente bastante importante do cabeçal de controle, os injetores de fertilizantes. Então, normalmente aí temos duas técnicas mais utilizadas para se injetar fertilizante na água de irrigação. Então, primeira delas por meio do bombeamento direto. Então, no bombeamento direto a gente vai usar uma fonte externa de energia para criar pressão aí, que vai ser maior do que a linha de irrigação, certo? Proporcionando aí uma injeção do fertilizante nessa linha. Então, normalmente são utilizadas bombas aí de diafragma ou bombas centrífugas, como a gente viu lá na aula de bombeamento. Então, o outro método bastante utilizado também é por meio de diferencial de pressão. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês do tubo de Venturi, como a gente viu lá em hidráulica. Lembram que ele tem um diâmetro aqui da garganta menor do que o diâmetro de entrada e saída dele. Então, quando esse registro aqui da linha de irrigação ele é fechado, então a água vai ter que passar por esse sistema aqui. Então o Venturi, essa garganta dele aqui, como tem um diâmetro menor, ela vai causar aí um diferencial de pressão. Então o fertilizante ele vai ser succionado pelo Venturi e esse fertilizante, a vazão dele vai se juntar à vazão motriz, que a gente chama, certo? Essa vazão motriz mais a vazão de sucção vão então para o sistema de irrigação, beleza? Então aqui é um exemplo de diferencial de pressão ao Venturi, mas também temos seringa de sucção e o tanque de derivação de fluxo. E temos também no cabeçal de controle os controladores de irrigação. Então existem aí no mercado controladores para diversos tipos de automação e vão depender aí do grau de sofisticação que se deseja no projeto, certo? Os controladores podem ser aí desde os mais simples, certo? Como temporizadores de piscina, que vão aí abrir e fechar a válvula ou somente ligar e desligar o conjunto de bombeamento. E vai passando aí para controladores que conseguem aí registrar o tempo, o volume de água que passou por uma determinada válvula. Controladores que conseguem aí registrar a quantidade de fertilizantes, que ligam e desligam unidades de irrigação por volume de água e de nutrientes, então não por tempo. Temos controladores também que controlam níveis de pH, de condutividade elétrica, que emitem alarmes, que gravam uma lista completa de eventos e irrigações e etc. Bom pessoal, próximo componente aí do nosso sistema de microirrigação são os emissores. Então qual que é a função dos emissores? Eles são utilizados aí para dissipar a pressão, certo? Dissipar energia e descarregar uniformemente uma vazão aí relativamente pequena, aplicando água acima ou abaixo da superfície do solo. Então a gente já vai entender aí esse mecanismo de dissipação de energia. Então, tratando-se aí dos primeiros emissores que a gente vai ver hoje, os gotejadores. Então, qual que é a função dos gotejadores? Eles vão aí controlar a vazão no ponto de emissão, certo? E quais são aí os principais tipos de gotejadores que a gente encontra no mercado hoje? Então, o primeiro deles, os tubo-gotejadores. Então, a gente tem aí
gotejadores do tipo Bob, que são esses cilíndricos, ou gotejadores aí pastilhas, que são esses planos. Então eles são integrados aí em tubos, certo? Temos também as fitas gotejadoras. Então nas fitas gotejadoras, os emissores aí eles são estampados internamente aqui, ó, na costura do tubo, certo? Temos também os gotejadores online, tipo botão, certo? Então eles são online porque eles são instalados aí acima da linha, beleza? E temos também os microtubos, que são considerados aí gotejadores de longo percurso. Então os microtubos, a gente vai conseguir controlar a vazão deles em função do comprimento que a gente vai utilizar de microtubo, beleza? Só a título aqui de ilustração, então eu falei para vocês nos tubos gotejadores que os mais encontrados no mercado são os tipo Bob, né? São os cilíndricos, e os planos, que são o tipo pastilha, certo? Outra classificação aí dos gotejadores, temos os emissores convencionais, certo? Que são os considerados não regulados. Então, lembrando lá daquele conceito que eu falei para vocês de dissipação de energia, né? A função dos emissores. Então, nos emissores não regulados, o mecanismo que é utilizado aí para dissipar energia é o labirinto. Então, o labirinto aí que vai regular a vazão dos nossos emissores. Então, aqui vamos imaginar a entrada de água do emissor, do gotejador, né? Então, a água vai passar aqui pelo labirinto, certo? Ela vai perdendo energia, né? Vai havendo perda de carga aqui em cada dente do labirinto, até ela chegar aqui na saída. Então aqui ela vai sair com uma vazão bem pequena, certo? Então é esse mecanismo que vai regular aí a vazão do gotejador. Aqui a gente pode observar também aqui no gotejador online, né, no tipo botão, ele também tem o seu labirinto aqui ó, internamente. A mesma coisa com os gotejadores do tipo Bob. E temos os emissores autocompensantes, chamados aí de regulados, certo? Então o mecanismo que eles vão utilizar aí vai ser um diafragma, ou seja, uma membrana aqui no interior deles que vai compensar variações de pressão. Então, para uma determinada faixa de pressão, ele vai aplicar aí sempre a mesma vazão, certo? Uma vazão constante. Então, quais os benefícios de utilizar aí esses gotejadores? Então, eles vão possibilitar aí linhas laterais mais longas do nosso sistema. É bastante interessante para relevos irregulares, pois eles vão aí manter uniformidade de vazão entre emissores, certo? Porém são um pouco mais caros, né, mais custosos, vão requerer aí uma maior pressão, então vai ter um maior custo energético. E há alguns relatos aí de problemas de durabilidade em regiões onde a água contém alguns químicos. Bom pessoal, aqui eu coloquei só para ilustrar para vocês um gotejador de uma indústria australiana de irrigação. Então aqui temos uma tecnologia nova aí de filtragem no próprio emissor. Então só para a gente ver aí. The D2000 drippers come in 3 emitter flow rates, 1, 2, or 4 liters per hour. Most of the dripper's perimeter is enclosed by multi-inlet filters. Bom, aqui é o sistema de filtragem dele. Ensuring effective water filtering. The dripper contains a large cross-sectional labyrinth with sharp teeth and an outlet chamber. The integral D2000 drip line is offered in medium and high wall thickness and various diameters. Então aí ele mostrou como que é integrado esse gotejador no tubo de polietileno. So, let's join the water and follow it as it flows through the D2000 drip line. In order to reduce the risk of clogging, the inlet filter is positioned far from the pipe wall and close to the fast water flow, where it is continuously flushed. Water enters the dripper through the numerous filter inlets. Então a água vai entrar primeiramente pelo filtro aqui dele e então vai percorrer o labirinto. It continues along the
turbulent labyrinth, pushing its way forward until it reaches the outlet chamber. The long inlet filters effectively keep out the large dirt particles. Então a gente pode observar aqui que mesmo com o sistema de filtragem dele ainda passam algumas partículas aqui, certo? As the water flows into the dripper, the labyrinth's sharp teeth create a strong water turbulence that carries the remaining particles forward. Então ele disse que a geometria do labirinto dele vai permitir que gere algumas turbulências aqui e não acumule partículas aqui nas curvas aqui dos dentes, certo? At the end of the path, the water containing the dirt particles is flushed through the outlet hole and down to the ground. Vamos falar agora um pouco dos microaspersores. Então os microaspersores eles vão proporcionar aí uma maior superfície de solo molhado, certo? Em relação ao gotejamento e ao menor custo fixo. Então em solos arenosos, irrigação de cultivos arbóreos, a utilização dos microaspersores em geral aí é mais vantajosa do que de gotejadores. Além do que eles são menores suscetíveis aí à obstrução, certo? Ou seja, ao entupimento. Visto que o diâmetro dos seus bocais aqui são maiores em relação aos gotejadores, e isso também faz com que eles sejam menos exigentes em filtragem de água. Então, eles também podem ser aí regulados, certo? Autocompensantes, ou não regulados, convencional, assim como nos gotejadores. Ainda eles podem ser classificados aí como tipo difusor fixo, certo? Ou com asa giratória, aqui ele tem um mecanismo que vai distribuir a água, assim como lá nos aspersores de pivô central que a gente viu. Então, para mostrar para vocês, temos aqui um microaspersor da RSB, certo? Ele é um microaspersor com asa giratória, então que a gente chama aí comumente de bailarina. Temos o corpo dele e o bocal. Então aqui temos ainda a superfície de distribuição de água dele. Então a gente pode observar aqui uma superfície bem uniforme, certo? Se a gente comparar com um microaspersor aí qualquer de difusor fixo, então a gente não tem essa mesma distribuição aqui certinha como tem o microaspersor com asa giratória. É a mesma coisa que a gente viu lá nos aspersores de pivô central. Então os fixos e os rotativos, né? Aqui para mostrar para vocês o catálogo desse microaspersor. Então temos aqui as cores dos bocais, certo? A altura da haste que eles podem ser instalados, a intensidade de precipitação dele, ou seja, a chuva bem baixinha, né? Que é uma característica da microirrigação. Temos a área molhada efetiva dele aqui, o raio de alcance, então até 4 metros ali, 4,2 metros, a altura do jato, certo? E o ângulo do jato. Os microaspersores eles podem ser utilizados ainda na irrigação de estufas e viveiros, então de maneira invertida, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então esses microaspersores eles podem ser engatados aí diretamente na linha de polietileno, certo? Aqui na linha lateral. A gente pode utilizar também uma válvula antigotas. Então essa válvula antigotas, quando a gente desliga o sistema, né, quando há despressurização do sistema, essa válvula antigotas ela tem uma membrana aqui que vai impedir com que fique gotejando aqui pelo bocal do microaspersor, certo? Ainda a gente pode utilizar pendurais, como a gente pode observar na figura aqui, e a gente pode utilizar aqui tubos estabilizadores. Então são os tubos aqui de parede mais espessa, certo? Com um peso maior, e vai evitar com que o microaspersor ele tenha vibrações, que ele fique aqui jogando de um lado para o outro, então prejudicando aí a uniformidade de distribuição dele. Então a gente pode utilizar aí esses tubos estabilizadores. Item 2.2 da aula de hoje, critérios para projeto.
Então, o primeiro critério aí, item A, seleção dos emissores. Então, a gente tem que definir aí qual vai ser a disposição dos emissores na área. Temos dois modos aí da gente dispor esses emissores, certo? Então, com espaçamentos menores, a gente vai formar aí faixas molhadas, certo? E se a gente utilizar aí espaçamentos maiores, vão formar aí bulbos molhados. Então, como a gente pode observar aqui nessa animação e nessa imagem. Sobre os emissores que a gente tem hoje no mercado, então, tubos e fitas gotejadoras. Os emissores aqui internamente são espaçados aí desde 15 centímetros até 1 metro. E gotejadores online, né, do tipo botão e microaspersor, a gente pode utilizar aí qualquer espaçamento, porque é a gente que vai definir eles. Então a gente vai pegar lá o tubo de polietileno e a gente que vai instalar manualmente. Então a gente vai poder escolher o espaçamento. Na hora da gente selecionar o emissor mais adequado para o nosso projeto, então devemos aí considerar alguns fatores antes. Então, o primeiro deles, o tipo de solo, as necessidades hídricas da cultura, a vazão que o emissor vai fornecer e o tempo de irrigação, a qualidade da água, pensando lá na obstrução dos gotejadores, e o vento, pensando lá nos microaspersores, né, que são bastante influenciados aí pelo vento, já que os jatos deles são bem finos. Pensando então no tipo de solo, então a gente pode observar aqui a formação do bulbo molhado em gotejadores. Então aqui em um solo argiloso e um arenoso. Então o que a gente pode observar nessa figura aqui? Então para o solo arenoso, né, com uma grande porosidade, a gente pode observar que em 24 horas ele conseguiu alcançar aqui a maior profundidade. Já o solo argiloso, com uma porosidade menor, com aí a atuação da capilaridade, né? Então, poros bem menores, lembra lá da capilaridade que a gente viu no começo da disciplina. Ele demorou aí 48 horas para chegar na profundidade máxima, então ele consegue aí ir expandindo o bulbo molhado ao longo do tempo, certo? Então a gente pode concluir o quê? Que para solos arenosos a gente tem aí facilidade de perdas por percolação profunda, certo? Sendo aí microaspersores mais recomendados para solos arenosos. Bom, pessoal, então o primeiro cálculo de hoje, cálculo da porcentagem da área molhada. Então essa porcentagem da área molhada, ela vai variar em função da disposição dos emissores no campo, que nem eu falei para vocês ali. Então, se a gente quer obter aí uma faixa molhada, então a porcentagem da área molhada vai ser o quê? Vai ser a largura da faixa molhada, LW, a gente vai chamar, divididos pelo espaçamento entre fileiras. Então, esse valor vai dar em porcentagem. E para a formação de bulbo molhado, então vai ser o número de emissores, certo? Então, para um ou mais emissores, vezes a área molhada, divididos pela área total da planta. Então, a área molhada aqui pelo emissor vai ser πr ao quadrado. Certo? Então aqui é o raio molhado dele, divididos pelo espaçamento então entre fileiras, vezes o espaçamento entre plantas. Então, um valor prático aí da porcentagem da área molhada, então os pontos de emissão devem estar suficientemente espaçados aí para molhar de 20 a 60% da área total da planta. Bom, pessoal, então item B aqui do nosso critério, consumo de água para microirrigação. Então, lembrando lá na aspersão ou na aula de manejo que a gente viu que a evapotranspiração da cultura é o produto entre a evapotranspiração de referência e um coeficiente de cultivo, certo? Então, pensando aí na microirrigação, que a gente não vai molhar a superfície inteira do solo, então a gente deve corrigir a evapotranspiração de cultura por um coeficiente de localização, então chamado de KL, certo? Então a gente vai ter aí a evapotranspiração para microirrigação, ETG. Esse KL, esse coeficiente de localização, ele é a função do grau de cobertura da cultura, certo? Então esse valor sempre tem que ser menor ou igual a 1 para microirrigação. Então se ele for igual a 1, quer dizer que a gente está molhando a área inteira. Então essa cultura vai estar cobrindo aí a superfície inteira. Como que a gente calcula esse grau de cobertura? Então pensando aqui na nossa cultura,
ele vai ser o que? Essa área sombreada aqui de baixo pela copa, certo? Divididos pela área total da cultura, que é o espaçamento entre plantas e o espaçamento entre fileiras. Próximo critério, lâmina e intervalo de irrigação. Então, para a gente calcular eles, se vocês lembram lá dos projetos de aspersão, a gente precisa calcular a disponibilidade real de água do nosso solo, né? Então, para microirrigação vai ser um pouco diferente. Então, a disponibilidade real de água para microirrigação, a gente vai chamar de DRAG, ela é corrigida aqui pela porcentagem de área molhada, pelo PW que a gente viu ali anteriormente. Então, é a mesma equação, porém corrigida com a porcentagem de área molhada. Então, a lâmina bruta é calculada com essa DRA para microirrigação, divididos pela eficiência de aplicação de microirrigação. Então, essa eficiência geralmente é maior que 90% para sistemas de microirrigação. E o turno de rega máximo, que é o intervalo entre irrigações, né, que a gente já viu, vai ser a disponibilidade real de água para microirrigação, divididos pela evapotranspiração da cultura para a microirrigação. Então, é semelhante lá à aspersão, porém agora corrigido aqui para a microirrigação. Vamos resolver agora um exercício, então, relacionado a esse conteúdo. Então, considerando aí a cultura do citros irrigado, com espaçamentos entre linhas e plantas de 7 e 5 metros, com o diâmetro da copa, aí, o diâmetro sombreado, 3,4 metros, certo? Neles são utilizados, então, 2 microaspersores por planta, cada um com uma vazão de 20 litros por hora e proporcionando aí um raio molhado de 1,5 metro. Então, a evapotranspiração de referência da região é de 4,5 milímetros por dia e o coeficiente de cultivo da cultura, o KC, né, na fase que ela se encontra, é de 0,6. Então, a gente deve aí calcular a porcentagem de área molhada pelos microaspersores, né, o PW, a evapotranspiração para a microirrigação, ETG, e o volume de água aplicado em 1 hectare. Então, pegando aqui o cálculo da porcentagem da área molhada, então vai ser o que? Número de emissores por planta, então 2, certo? N, vezes π, R, que é o raio molhado ao quadrado, divididos pela área total, então 7 metros vezes 5, que são os espaçamentos. Então, temos aí que a porcentagem de área molhada é de 40,39%. Cálculo do grau de cobertura, então, dos citros. Então, π d ao quadrado sobre 4, né? É a área sombreada, certo? Então, d vai ser o diâmetro da copa ao quadrado sobre 4 vezes a área total aqui embaixo. Então, 7 vezes 5. Então, temos que o grau de cobertura aí é de quase 26%. Então, o KL, o coeficiente de localização, vai ser o quê? Vai ser o grau de cobertura mais meio de 1 menos o grau de cobertura. Então, temos aí o nosso coeficiente de localização 0,63. Evapotranspiração para microirrigação. Então, vai ser o quê? Primeiramente, a gente calcula a evapotranspiração da cultura, que é a evapotranspiração de referência, 4,5, vezes o coeficiente de cultivo, 0,6. Então, temos aí a ETC de 2,7 milímetros por dia. Então, a ETG vai ser o que? A correção da evapotranspiração de cultura, 2,7, pelo KL, pelo coeficiente de localização. Então, 1,7 milímetros por dia. Então, cálculo do volume para 1 hectare. Então, lembrando lá da nossa conversão de milímetro, o que o 1 milímetro é? Então, 1,7 milímetros por dia é a mesma coisa que 1,7 litros por metros quadrados dia, certo? Então, 1,7 litros por metros quadrados dia, a gente vai converter para hectare. Então, 10 mil metros quadrados é 1 hectare e 1.000 litros é 1 metro cúbico, certo? Então, para a gente já passar para metro cúbico. Então, a gente tem que, na nossa área, a gente vai gastar aí 17 metros cúbicos hectare dia. Então, imagine se a gente estivesse irrigando isso aí por aspersão convencional. Então, a gente estaria usando essa evapotranspiração da cultura aqui, né? Então, a gente estaria gastando aí
27 metros cúbicos por hectare dia. Então a gente está economizando aqui 10 metros cúbicos de água em um dia pela microirrigação. Último critério para projeto, então os limites hidráulicos. Então a gente não vai escapar da hidráulica aqui também na microirrigação. Pensando numa subunidade aqui, então a gente tem uma linha de derivação, certo? Em cinza. E temos aqui linhas laterais nessa linha de derivação. Então ela vai abastecer aqui essas linhas laterais em amarelo, certo? Então vai estar entrando aqui a vazão da linha de derivação. E o primeiro emissor aqui dessa primeira linha lateral, ele que vai receber essa vazão, né? Então a gente pode dizer que a vazão dele, Q1, é a vazão máxima, certo? E a pressão nele, então, é a pressão máxima, certo? Então, agora pensando no último emissor da última linha lateral lá da linha de derivação, então o emissor M. Então esse emissor M, ele vai estar recebendo aí a vazão mínima, certo? Pois a vazão ela vai ser distribuída aqui ao longo das linhas laterais, então ele vai receber a menor vazão e, consequentemente, a menor pressão vai ser a dele, certo? Ele vai operar aí na menor pressão. Então, o primeiro limite hidráulico, então, é o limite máximo de variação na vazão entre emissores de uma subunidade, a gente vai chamar de QVAR. Então, o limite máximo de vazão aqui entre esse primeiro emissor e esse último emissor deve ser de no máximo 10%. Bom, pessoal, lembrando lá da aspersão que a gente tinha a equação da vazão de aspersores, lembram? Então, para microirrigação, para os emissores de microirrigação, a gente também vai ter a equação deles. Então, vai ser chamada aí de equação vazão-pressão. É uma equação, então, potencial, certo? Então, ela vai ser o produto aí entre um coeficiente K e a pressão de operação do emissor elevada a um expoente X, certo? Então, se a gente pegar lá a nossa relação do QVAR, então Q máximo sobre Q mínimo, certo? Então, ela tem que ser a equação vazão-pressão aqui, ó, coeficiente K vezes a pressão máxima elevada a X sobre o K vezes a pressão mínima elevado a X. Então, se a gente cortar o K, certo? O K é constante aqui, né? Igual para os dois. A gente tem essa relação aqui. Então, P máximo, pressão máxima, sobre a pressão mínima elevado a X, pois a gente pode colocar esse X aqui em evidência. Ele deve ser igual a 1,1, né? A 10%. Então, o limite máximo de variação de pressão na subunidade, para que se tenha aí uma variação de 10% entre os emissores, deve ser o que? 1,1 elevado a 1 sobre o coeficiente X aqui do emissor. Então, essa equação aqui, normalmente, ela é dada nos catálogos, certo? Então, os valores de K e de X são normalmente disponibilizados aí nos catálogos dos emissores. Então, considerando aí uma subunidade, né, irrigando com um gotejador operando aí uma pressão de 12 MCA e vazão 4 litros por hora. Então, calcular a máxima variação de pressão nessa subunidade na linha lateral e na linha de derivação para que se tenha aí um QVAR de 10% na subunidade. Então, aqui eu disponibilizei a equação vazão-pressão desse emissor, certo? Então, o coeficiente K 0,9 e o expoente X lá 0,6. Então, pensando na subunidade, então, a variação de pressão máxima na subunidade, vamos chamar de PVAR na subunidade. Então, 1,1 elevado a 1 sobre o expoente X, certo? Então, temos aí 1,17. Então, isso quer dizer que a gente pode ter aí uma variação máxima de pressão de 17% da pressão de serviço do nosso gotejador. Então, quer dizer que a gente pode ter aí de 2,06 MCA de variação, né, de perda de carga aí na nossa subunidade. Pensando então na linha lateral. Então, normalmente, em projetos de microirrigação, a gente considera aí que a variação máxima de pressão numa linha lateral, ela é metade da pressão, da variação de pressão na subunidade. Então, 1,03 MCA, certo?
E na linha de derivação, então, vai ser o restante, né? Então, vai ser o quê? É a pressão, a variação de pressão na subunidade, Pvar na subunidade, menos o Pvar na linha lateral. Então, 1,03 MCA. Beleza? Então, fechamos a aula de hoje. Aqui alguns livros sobre microirrigação. Então, os dois básicos. Então, Manual de Irrigação e Irrigação Princípios e Métodos de Viçosa. Certo? Esses daqui eles dão aí uma aplicação mais geral dos métodos e sistemas de irrigação. E temos aqui livros mais específicos, como o de microirrigação, lá da Exalc, do professor Frisoni, certo? E esse daqui da Universidade Federal de Grande Dourados, do professor Biscaro. Então esses daqui são mais específicos para microirrigação. Então finalizamos a aula de hoje.